Quem depende apenas dele também, mas está numa situação complicada, num grupo fácil na Libertadores, é o Flamengo, hein? E a situação do Flamengo complica ainda mais com a vitória de ontem do Central Córdoba, né? Venceu o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira empatou o jogo e logo depois levou o segundo gol. Por quê? Porque o Central Córdoba agora, ele está praticamente classificado, né? Ele vence o Deportivo Táchira, ele vai para 11 pontos contra 8 pontos da LDU e 5 pontos do Flamengo. Ou seja, o Flamengo agora, ele precisa vencer os 2 jogos contra a LDU e contra Deportivo Táchira no Maracanã e precisa vencer bem. Tá aí a situação do grupo, ó. É inacreditável, mas é verdade. O Flamengo consegue estar a 6 pontos do Central Córdoba, que é um nada no futebol argentino. É um nada, é um clube que agora é líder e está praticamente classificado, e o Flamengo conseguiu perder para o Central Córdoba no Maracanã e empatar com o Central Córdoba na Argentina. E aí, Mauro César Pereira, vale trazer também a informação de que a LDU é o adversário mais difícil do Flamengo no grupo. Não é molezinha a LDU como era molezinha ganhar do Central Córdoba do Maracanã, como tem que ser moleza ganhar do Deportivo Táchira no Maracanã. E se o Flamengo não vence esse jogo amanhã, se o Flamengo empata contra a LDU no Maracanã, o Flamengo já está praticamente eliminado da Libertadores na primeira fase, com um dos elencos aí, se não for o mais caro, deve ficar atrás apenas do Palmeiras, talvez do Botafogo, elenco mais caro aí, um dos elencos mais caros do futebol sul-americano. Se ficar fora, é um vexame histórico. Não, tudo isso já falamos. A campanha do Flamengo é uma vergonha, mas o resultado de ontem não mudou muita coisa, não. Mudou muito pouco. O Flamengo, se o Central Córdoba não vencesse, o Flamengo teria que ganhar os 2 jogos por qualquer placar. Agora ele tem que ganhar um jogo por 2 gols, um jogo por 1 gol. É isso. Não mudou muita coisa. Ele tem que ganhar, por exemplo, ganha de 1-0 da LDU e 2-0 do Táchira. Está classificado. Tem que fazer 6 pontos e um saldo de 3 gols. Só isso. Esse time da LDU não é... Olha, esse time da LDU, a LDU é muito maior, historicamente, do que o Central Córdoba na América do Sul. Mas esse time não é muito melhor, não, hein? Se bobear, é igual ou pior. Sabe quantos chutes o Táchira deu contra a meta da LDU na semana passada, no 3-2, que eles ganharam de 3-2 do Deportivo Táchira? 39. 39. A LDU permitiu 39 finalizações do Deportivo Táchira, 10 na direção do gol. O 3-2 ali, que eles reagiram no final, foi até um placar meio mentiroso. Eu acho que, assim, se o Flamengo fizer um jogo direito, não pode subir no salto, se desmobilizar, como aconteceu contra o Central Córdoba. Ele vence esse jogo. Fizer um jogo direito, ele ganha da LDU. Fazer um jogo direito, aplicado, levando a sério, ganha o jogo. É só fazer o jogo direito, fazer uma boa, como fez sábado contra o Bahia. Se fizer uma atuação daquele nível, vai ganhar desse time. E, se possível, por 2 gols. Se fizer 2 gols de vantagem, já vira segundo da chave. E aí ganha, tem que ganhar, claro, né? Do Táchira no Maracanã. O Táchira teve 2 expulsos ontem, já jogou com o time todo mutilado, várias reservas, depois trocou alguns jogadores durante o jogo. Então, eu não acho que a situação seja desesperadora. O problema é depender desses resultados para se classificar. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Pode até ser primeiro da chave. Se vencer a LDU e golear depois o Táchira na última rodada, ele pode até ser primeiro, caso a LDU derrote o Central Córdoba na última rodada, que é um resultado possível, que eles vão se enfrentar pela vaga, possivelmente. Se o Flamengo vencer amanhã, a LDU recebe o Central Córdoba, os 2 brigando pela vaga. Pode acontecer, não é tão difícil imaginar, o Córdoba fora e entrar Flamengo e LDU. Não é uma possibilidade assim muito complexa. Acho até que o Central Córdoba deveria ter tentado vencer o Flamengo lá na Argentina. E poderia ter vencido no segundo tempo. Mas aí se acomodou no 1-1, achou que estava bom. Vai ter que duelar agora lá em Quito para segurar pelo menos um empate, a não ser que o Flamengo consiga perder para a LDU. Mas esse time da LDU não é um time tão bom quanto outros que a LDU já teve. E acho que é possível, sim, o Flamengo fazendo um bom jogo vencer. Vai vencer até bem.
E o ideal é fazer 2-0 na quinta-feira, pelo menos, que ele já vira segundo colocado. E aí qualquer placar contra o Táchira, 1-0, 3-0, 5-0, 8-0, 3-2, qualquer vitória classificaria o time. E aí convenhamos, né? Jogar contra o Deportivo Táchira, que perdeu todos os jogos, no Maracanã. O time dele já jogou ontem com o time todo desfalcado, já com jogadores expulsos titulares que não vão poder jogar no Rio de Janeiro. Então, se não ganhar esse jogo aí, esquece, né? Aí é caso de reavaliar tudo que está acontecendo no clube. Mas, pelo que eu sei, pelo que eu andei conversando com algumas pessoas, dessa vez eles perceberam a água batendo aqui no pescoço, né? Opa, tá subindo, vou me afogar. Então tá havendo uma mobilização, uma dedicação, preparação com muita concentração para o jogo de amanhã. E imagino que façam um jogo diferente do que foi contra o Central Córdoba. E aí, se fizer, vencer o jogo, fica numa situação bem mais tranquila, né? Ou seja, mas o ideal é vencer por mais de um gol, que já vai virar segundo colocado, e aí vai tentar a vitória para se classificar. Se vencer por goleada, aí depois a LDU ganhar do Córdoba, que é um resultado normal também, pode acontecer lá em Quito, até porque eles estarão disputando frente a frente. O que vai acontecer se houver empate tríplice? O Flamengo pode fazer um saldo melhor que todo mundo. A LDU fazendo 1-0, cada gol que no confronto direto com o Córdoba, caso a LDU perca para o Flamengo, cada gol que o LDU fizer, ele aumenta o saldo, tira o saldo do Córdoba, do Central Córdoba. Então, mesmo que ele entre precisando tirar um saldo de 3 gols, ele faz 2 gols, ele vira. Ele faz 1, 2, 2, ele passa à frente, entendeu? Então, o grupo está bem embolado, é muito possível, muito factível imaginar um empate tríplice, os 3 com 11 pontos. O Flamengo tem que vencer seus jogos. O ridículo é depender da vitória para se classificar. Mas, mesmo que estivesse com 100% de aproveitamento, o Flamengo teria a obrigação de ganhar da LDU e do Táchira do Maracanã. Ou não? Porque teria vencido os outros jogos, pode perder, não. Teria que vencer. Então, isso não muda muito. Tem que ganhar. O problema é depender do resultado, por conta de uma campanha patética até aqui. E aí tem um negócio que é interessante, né? Até gravei um vídeo ontem sobre isso. Se existisse agenda positiva no Flamengo, sabe o que estariam dizendo agora, Thiago Asmar? Flamengo garante vaga na Sul-Americana, né? Com a derrota ontem do Táchira, o Flamengo está garantido, pelo menos Sul-Americana está garantido. Vai disputar a repescagem, vai continuar na competição internacional, é isso aí, excelente resultado. Alguém diria isso. Como no Flamengo não gosta de agenda positiva, tem alguns bobalhões aí que ficam lá puxando o saco dos caras ali, de jogador, elogiando o trabalho da imprensa, a assessoria de imprensa, elogiando o Boto, não sei o quê, sabe, publicamente para fazer média. Esses vendem agenda positiva. Mas quem é jornalista no Flamengo, cobra o Flamengo, fala muito sobre o Flamengo, não costuma aderir à agenda positiva, não. É cobrança mesmo, como tem que ser todo time grande. Tá ruim, cobrança. Tá bem, elogio. E assim a coisa segue. Claro que há extremos do Flamengo, pela grandiosidade do time, pelo investimento feito, pela enorme torcida, as coisas acabam realmente atingindo, às vezes, proporções um pouco maiores, né? Para o bem e para o mal. Mas esse negócio de agenda positiva não rola. Mas estaria prontinho aí o discurso, né? Para algum fanfarrão, né? Ah, já está na Sul-Americana, né? Está garantido na repescagem da Sul-Americana, porque o Táchira é tão mal, vai tão mal, que perdeu todos os jogos. Nem Sul-Americana ele pega mais. Agora, pensando do ponto de vista do Central Córdoba, claro que ele sonha com a continuação da Libertadores, mas ele pelo menos vai ficar numa competição, ele vai ficar na Sul-Americana. Acho que é o único clube dos 3 que pode pensar dessa maneira. Não, se eu venci no Maracanã, não perdi para o Flamengo, se eu for eliminado, vou disputar na Sul-Americana, não é um desastre. Pelo contrário, porque é um clube estreante na competição, um clube pequeno. Agora, para o Flamengo é uma vergonha. Uma vergonha. Uma coisa é você disputar a Sul-Americana porque você está num outro momento da sua história em que você não consegue uma classificação para Libertadores, seu time não tem tantos investimentos e você vai valorizar aquela competição. A outra é você ter condições de sonhar mais alto e ficar numa competição que não é a mais relevante, né? Não é de valorizar a Sul-Americana. É entender o momento, o investimento e a cobrança tem que ser proporcional a ele, né? Então, por isso, se o Flamengo não se classificar, vai ser um papelão. Mas a vitória de ontem não mudou muita coisa, não. Mudou que tem que fazer mais um gol. Mas veja bem, vamos imaginar, o Flamengo ganha de 1-0 da LDU. Se não fizer 2-0 no Deportivo Táchira no Maracanã, também, pelo amor de Deus, tem que ser eliminado mesmo. Os caras com os 4 pneus arriados, já desanimados. Ontem tinha ninguém no estádio, não sei se vocês viram o jogo. Tinha ninguém no estádio. O estádio estava vazio, tinha umas 100 pessoas no estádio, negócio constrangedor até. Um jogo de Libertadores com ninguém no estádio. Ninguém. Não estão nem aí. Jogaram a toalha. Se você não conseguir fazer 2-0 nesse time, porra. Porque, repetindo, tem que fazer 6 pontos e 3 gols de saldo. O saldo hoje é de 0, certo? Então, vence os 2 jogos, 1-0, 2-0. Ou 2-0, 1-0. É o bastante. Se fizer mais gols, melhor. Que aí tem até uma possibilidade maior de ser primeiro da chave
né? Claro, desde que na última rodada, com vitórias do Flamengo nos 2 jogos, a LDU vença o Central Córdoba. Lembrando que a LDU perdendo do Flamengo, ela não está eliminada. Se ela perder para o Flamengo, ela vai em casa receber o time argentino precisando vencer, e a diferença de gols vai depender de qual vai ser o placar de quinta-feira, de amanhã. Então, a LDU amanhã, ela ainda tem fôlego. Ele tem 3 igual ao Central Córdoba, 3-3, né? Se ele perde do Flamengo de 1... De 1, saldo de 2. 2, aí ele vai ter que ir... Ele ganhando de 1-0, ele vai ter 3 e já diminui para 2, já passa à frente. Né? Aí se o Flamengo goleia... Aí, faz 2 gols. 2-0. O Flamengo vai pegar a primeira colocação aí. O que acontece? Golear. Nessa situação que você está dizendo, ficaria 1-0 para a LDU contra o Central Córdoba. O Central Córdoba vai ter um saldo de 3, de 2 e o LDU de 3. O Flamengo tem saldo de 0. Se ele fizer 1-0 amanhã, ele tem saldo de 1. Se ele ganhar 2-0 tarde, ele vai para 3. O Córdoba está com 2, ele cai. Tem um mata o outro ali. Então um mata o outro. Então essa assim, pode ser primeiro. Pode ser primeiro. Primeiro. Exato. Se ele vencer por qualquer placar LDU e golear o outro time, ele tem uma chance de ser primeiro. Porque a LDU, ela vai jogar lá na altitude contra o Central Córdoba, é a sobrevivência dela. Então, se pensar numa vitória da LDU contra o Central Córdoba, é um negócio muito normal. Porque ele não vai jogar desmotivado, nem deve depender, a não ser que a LDU tome um coco do Flamengo. Se tomar um coco, 4-0, aí tem que fazer uma goleada no Central Córdoba, que é um resultado, acho que pouco provável. Acho que a vitória do Flamengo é perfeitamente factível, até por 2 gols. Acho que dá para imaginar que não é nenhum absurdo. Uma goleada, acho que seria um pouco demais. Então a LDU não pode sair com uma goleada. Vou até prestar atenção no comportamento do time equatoriano. O que eu imagino? Se estiver perdendo, segue fechado. Tá 1-0, vai ser 1-0. Eu não vou sair daqui. Eu perco de 1-0 porque eu ganho lá de 1-0, eu estou classificado. Eu não posso tomar 3-4. Se eu sair para o jogo, tomo 3-4 gols, aí um abraço. Eu tenho que construir uma goleada. E eles sabem disso. Essa conta eles já fizeram, obviamente. Fizeram ontem. Tá tudo na planilha, né? Então eles sabem muito bem. O Tati Ramodo foi expulso o jogador com 10 minutos de jogo, né? Sim. 10 minutos. Foi no 10 minutos, ele empatou o jogo. Foi. E tomou um gol na sequência. E o Central Córdoba não teve assim tanta chance. Logo depois o Gastão Verón fez o gol. O Central Córdoba é um time tão modesto que ele perdeu vários jogadores e aí pegou e foi pegando jogador emprestado aqui e ali para remontar o elenco. Esses jogadores que fizeram o gol ontem, o Galvão e o Gastão Verón, que fez também no Flamengo aquele gol de cabeça, são 2 dos 4 jogadores emprestados pelo Argentino Júnior, que nem está na Libertadores. Esse é refúgio do Argentino Júnior. O Argentino Júnior que fez uma boa campanha agora, está muito bem nesse momento, né? O time reagiu. Mas fez uma temporada ruim passada, não pegou nem Sul-Americana, e aí deu uma mudada no elenco. 4, você quer? Quero. Aí tem jogadores de vários times lá, do Vélez. E todos que foram lá, ganhou tudo com uma diferença de um gol, né? Na Venezuela. Todos com a diferença de um gol. Todo mundo um gol. Então, assim, a LDU, ela mesmo perdendo, a não ser que ela tome uma goleada, ela fica numa situação que não é difícil. Ela tem que ganhar o jogo dela fora de casa, em casa. E tem a questão da altitude, tudo que ela pode aproveitar, né? E então a chance de terminar 3 empatados ela é grande. Agora o Flamengo tem que vencer os 2 jogos, é obrigação dele. E repito, seria obrigação mesmo que tivesse 100% de aproveitamento. Alguém admite perder para o Central Córdoba, empatar com o Tátira no Maracanã. O Flamengo vai jogar com a LDU, com essa versão da LDU em Maracanã, e seria aceitável perder? Não, teria que ganhar. A cobrança seria pela vitória. Só que você estaria assim, não, eu vou ter que ganhar porque eu tenho que manter o nome a zelar. Mas eu não estou dependendo do resultado, eu estou tranquilo aqui, eu sou o primeirão da chave, que é o caso do Palmeiras. Se o Palmeiras tropeça, tropeçou e tal, vai pegar meio mal, mas ele está tranquilo, está classificado, vai ser o primeiro. São Paulo, mesma coisa. O São Paulo só trocou. O resultado que gerou muita repercussão negativa foi o empate com a Alianza Lima, ele ganhou fora de casa, ele compensou. Se o São Paulo tivesse vencido a Aliança no Morumbi, empatado fora, estava todo mundo achando normal. Ah, não, normal, empatou fora, ganhou em casa. Foi inverso. Então o São Paulo até se recuperou de um resultado realmente que frustrou o torcedor, porque estava 2-0. Né? O Flamengo deveria estar nessa situação. O São Paulo, do Palmeiras, tranquilo ali, classificado, ia fazer esses 2 jogos. Até porque, Thiago, se o Flamengo está tranquilo na Libertadores, ele pode montar um time, preservar um jogador ou outro, pensando no Botafogo no domingo. Não tem como fazer isso. Não tem. Né? Ele tem que trabalhar pensando nesse jogo, tudo por esse jogo. É enrascado que o Felipe Luiz e os jogadores se enfiaram. De acordo com o que o Mauro disse aí, né, Vamp, Bruno, o Flamengo hoje, ele não precisa ter muita pressão. Ah, fez 1-0, se abrir muito, tentar o 2-0. Não, porque esse é o jogo mais difícil. Eu vou ser sincero. Vencer hoje por 1-0 tá bonito. Por quê? Porque o Deportivo Táchira, o Flamengo tem tudo para ganhar de 3-4 do Deportivo Táchira na última rodada.
Deportivo Táchira não vai estar brigando por nada, já vai ter abandonado a Libertadores. Ou seja, para esse jogo de amanhã, cara, é a vitória. É só vencer para se manter vivo. Claro, é maravilhoso se meter 2, 3 diante da torcida no Maracanã, já que o único jogo do Flamengo no Maracanã foi uma vergonha esse ano na Libertadores. Sim, seria legal. Mas a vitória por 1-0 nesse jogo já tá boa. Porque depois tem o Deportivo Táchira, que é a baba do grupo na última rodada também no Maracanã. Mas a pergunta é a seguinte, Vamp. Qual é o peso da ausência do Pulgar nesse jogo? Porque o Pulgar, querendo ou não, é aquele cara ali que é um dos pilares do meio-campo do Flamengo. Saindo o Pulgar, pode ser que entre o Everton Araújo. Acho que ele não vai fazer isso, porque ele não vai ter nem o Alan. Ele não tem nem o Alan. E o Everton Araújo vem comprometendo quando ele joga. Qual é o peso da ausência do Pulgar? E se for o Everton Araújo, prejudica muito o Flamengo, Vamp? Ô, Tico, olhando os jogos aqui, né? Lógico, o Flamengo tem que fazer primeiro o dever de casa diante da LDU, né? Ganhar, se manter vivo na competição, dependendo só dele. Estou vendo aqui, Mauro, os jogos do Deportivo Táchira fora de casa. Ele tomou 2 do LDU lá em Quito e lá em Córdoba tomou 2, foi 2-1. Mas se o Flamengo ganhar o jogo amanhã e meter 2-0, o Flamengo está classificado no segundo jogo. Fazer o que o LDU fez no jogo de ida contra o Central Córdoba. Aí agora todo mundo já sabe, né? O LDU está fazendo os seus planos, o Táchira eliminado no geral. O Central Córdoba já sabe, vai ficar de olho nesse jogo de quinta-feira para ver o que é que vai fazer. O Flamengo, para mim, é o seguinte: uma vitória simples na quinta-feira e pegar o saco de pancada do grupo e ganhar de 2, 3 para terminar até em primeiro do grupo. Porque se o LDU volta com 1-0 lá para Quito para jogar a última partida, não é que o Central Córdoba vai entregar, ele vai ter que correr atrás também. E o Central Córdoba vai saber o que tem que fazer, a depender do que aconteça na partida de amanhã. Para o jogo de amanhã, nada de ir para o desespero. Primeiro é fazer o resultado. Aí a gente está perguntando aqui na saída de bola. Se for para a saída de bola, o Tite usou por inúmeras vezes, várias vezes, o Léo Ortiz. Tanto que o Léo Ortiz deu uma entrevista quando eu estava contigo. Não, a minha praia é zagueiro, não é volante. Eu tô aí quebrando o galho, porque se pensava o Tite até deixar ele jogando de volante, viu, mano? Lembra que ele falou? Não, sim, eu tô quebrando o galho, mas a minha posição é zagueiro. Sim. Se precisar de uma saída melhor, essas opções ele vai ter. Não é aquele negócio, ó. Pô, o Táchira, ontem o Central Córdoba meteu 5. Pô, aí eu vou pro desespero, eu tenho que botar o time todo ofensivo pra fazer goleada. É ganhar o jogo. Tem que ganhar um jogo. Se quiser fazer mais um gol... É lógico. Primeiro é ganhar. Primeiro é botar uma bola pra dentro e depois pegar o saco de pancada no grupo. Aí sim, desovar na última rodada. O principal amanhã é ganhar o jogo, Tico. E é importante entender essa situação da LDU, porque isso vai pautar o comportamento do time equatoriano. A LDU joga para não perder. Amanhã ele vem todo fechado mesmo. Exato. Aqui, não perdeu. Isso, vai ser isso tudo. Então, assim, não perder. Se tomar de 1-0... tem que ganhar de 1-0 do Central Córdoba. Se tomar 2-0, a LDU tem que ganhar 2-0 do Central Córdoba. E assim vai ser. Então, para a LDU, mesmo que você tome um gol com 1 minuto, vai continuar fechado. Porque o objetivo é não sair com uma derrota por mais gols. Claro que se tiver oportunidade, vai tentar ganhar o jogo. Mas vai jogar para não perder. E se perder do placar mínimo. Porque ele depende de uma vitória simples. Porque se você analisar do ponto de vista da LDU, o que é mais fácil? Ela tentar em casa ganhar do Central Córdoba ou tentar ganhar do Flamengo Maracanã? Então. Eu vou tentar ganhar do Central Córdoba. Eu vou voltar com uma goleada para lá. Então aqui não posso levar uma goleada, eu vou me defender. Se eu saio daqui com resultado, com ferimentos leves... E o Flamengo não meteu um modo kamikaze, né? Pô, esse jogo é pra você ganhar. Ganhar, esperar a torcida jogar junto, que eu tava olhando aí a torcida do Sport, com 18 minutos, tudo bem, tava chamando lá o português de burro, tudo. Aquilo não ajudou em nada. Aí jogar junto com o time, porque o Flamengo só precisa ganhar esse jogo aí, e aí... Pelo que é o Flamengo, há de convir que na última rodada, pegando... Sim. Porque o Táchira ainda faz jogo duro, mano. Em casa, com sonhos ainda de alguma coisa. Acabou esse sonho. Acabou, não tem nada. Não tem mais nada. O time já está entregue. Ontem já colocou um time todo cheio de reservas em campo. Quer dizer, já estava jogando a toalha antes de começar o jogo. Aí durante a partida eles viram que dava para chegar,
porque o jogo, apesar de um jogador a menos, o jogo estava bem equilibrado, aí começou a colocar jogadores titulares saindo do banco. E tiveram mais uma expulsão no final, né? Então, assim, entender essa situação da tabela é muito importante, que o jogo vai ser pautado por isso. E o torcedor tem que compreender isso também, que é um jogo para ganhar por um gol. Se puder fazer 2, ótimo, mas é ganhar um jogo. Eu acho... Pro estádio também assim, eu não quero show, hoje eu quero a vitória. Não precisa golear, ganhar o jogo. Agora, se o Flamengo fizer 2-0, a LDU vai começar a sair. Se o Flamengo fizer 3-0, a LDU vai mudar, vai colocar atacante, vai com tudo para fazer gol. Porque aí vai, não, tem que diminuir essa desvantagem. Assim, o jogo vai ser todo ligado à tabela de classificação. Né? Toda vai ser assim. E para o Central Córdoba, o ideal seria o Flamengo morrer, que ele já se classifica, né? Com uma eventual vitória da LDU, até um empate que já deixa o Flamengo totalmente desesperado. Se empatar, o Córdoba está classificado. Então, o Flamengo não alcança mais. Quem está quase na mesma situação igual o Flamengo, quase igual, é o Botafogo. O Botafogo tem que ganhar os 2 jogos. O Botafogo. Ele ainda pode empatar, que ele tentar pegar na última rodada. 2-0 classifica. O empate, a vitória 2-0 ele classifica. Ele ainda tem o empate. Só que o Botafogo tem adversários mais difíceis. Que ontem Estudiantes é um time, para mim, melhor que a LDU atual. E o Táchira, evidentemente, é muito mais fraco do que a Universidade de Chile, né? O Universidade de Chile goleou ontem. Meteu 4, aumentou o saldo de gol. Ele tomou uma goleada do Estudiantes, aí ontem se preocuparam em recuperar e pegou o cara bobo já também com os pneus arriados e meteu essa goleada. O Botafogo ainda pode até empatar, mas ele tem adversários mais difíceis. Essa que é a questão, né? Os adversários, os dois, disputam vaga. O adversário do Botafogo, o time chileno, vem na última... Para defender a classificação dele. Para jogar até pelo empate, né? E o Flamengo joga com um time eliminado. É como se o Botafogo jogasse com o cara bobo na última rodada.